Olá, vamos então dar continuidade à nossa leitura do livro A Conquista Psicológica do Mal, de Zimmer. Lembram que a gente tem falado que esse livro trata do combate interno do homem, da luz contra as trevas, da consciência contra a ignorância, contra a inconsciência, esse limite moral tênue que temos entre aquilo que vemos, aquilo que não vemos e aquilo que não queremos ver. Esse livro trata desse começar a abordar as próprias sombras. Já vimos algumas histórias, ainda temos várias pela frente. Estamos dentro do ciclo do rei Arthur. E dentro desse ciclo estamos vendo as histórias relativas ao cavaleiro Gawain. Hoje vamos para a segunda. Vimos anteriormente Gawain e o Cavaleiro Verde, e hoje vamos falar sobre Gawain e o Castelo Maravilhoso. Essa história que é extraída de Chrétien de Troyes e de Wolfram von Eschenbach, nos livros O Conto do Graal e o Parsifal. Ele vai contar um pouco, uma história pequena, e vai fazer algumas colocações simbólicas, que são extremamente felizes, e essa história, apesar de pequena, ela tem raízes muito profundas, como todo o ciclo arturiano. Você deve sentir, como eu, que o mito do rei Arthur, com todo o seu universo de histórias, ele guarda um certo mistério meio paradoxal. Ele fala de coisas além da banalidade. Ele aponta como que para um portal de um mistério da própria existência. E esse conto particularmente é muito misterioso e muito belo. Disse que Gawain, que era um cavaleiro muito aventureiro, sabemos disso, um dia fica sabendo do Castelo Maravilhoso, um castelo onde viviam encerradas várias mulheres, apenas mulheres. Donzelas, 3 rainhas, uma castelã de beleza maravilhosa e várias donzelas. Viviam encerradas aí. E só um herói muito especial que vencesse todas as provas poderia quebrar o encantamento e libertá-las. E ele, evidentemente, que não resistia a uma boa oportunidade de se submeter a uma prova, uma gesta heróica, vai em direção a esse castelo. Existem aí 2 versões nos 2 romances que citamos. Numa delas ele vai numa ilha flutuante, na outra ele vai de barco, com um barqueiro, que lembra muito o Caronte lá dos contos gregos, né? Aquele que atravessa os homens em relação ao além, em relação ao pós-morte, que é o reino de Hades. E esse barqueiro vai então levando Gawain em direção a essa terra misteriosa. E no meio do caminho ele alerta: olha, se você for, você não vai voltar. Ninguém volta desse local. E Gawain insiste: não, eu vou. E ele explica: olha, eu recomendo a você que chegando lá não tire sua armadura e não largue seu escudo, que você vai ser submetido a provas perigosas. E Gawain, muito atento, muito prudente, ouve essa recomendação do barqueiro, que vai lhe salvar a vida, inclusive. Chegando lá, logo que ele chega, muito cansado pela travessia difícil, um rio perigoso, instável, muito complicada a travessia, ele chega, entra no castelo e encontra uma cama muito confortável e resolve deitar-se para descansar um pouco. Assim que ele deita para descansar, essa cama começa a pular, a se bater contra as paredes, a fazer todo tipo de movimento tentando arremessá-lo para fora, como se o rejeitasse. E ele, atento, se segura bem a cama e consegue ter a paciência, a perseverança, a constância suficiente para vencer essa inquietude da cama e permanecer preso a ela. A cama não consegue arremessá-lo para fora. Assim que ele vence essa primeira prova, começam a surgir de tudo quanto é lado pedras sendo atiradas sobre ele. Ele tinha sido prudente, tinha seguido o conselho do barqueiro e, portanto, as pedras não conseguem feri-lo. Ele tinha consigo o seu escudo. Logo depois das pedras vem várias flechas e ele consegue se proteger. Passado por toda essa loucura, já exausto, tendo vencido todos esses obstáculos com atenção, com perseverança, com constância, com prudência, de repente as portas do castelo se abrem e vem um leão e se lança sobre ele. E ele, exausto já, trava uma luta mortal. Esse leão o fere em vários pontos, ele sangra, ele é cortado, mas ele consegue, ainda exausto, ferir de morte o leão e o mata. Assim que o leão morre, ele tomba desacordado, muito ferido sobre esse leão, e adormece. E após essa última prova, chegam as damas. Ele tinha sido passado por todas as dificuldades previstas, tinha conseguido chegar à integração dos 2 mundos, o mundo dos vivos, o mundo dos mortos,
o masculino e o feminino, ou seja, tinha atingido a unidade. Então elas chegam e o consideram como o herói libertador. Tratam dele, cuidam das suas feridas e ele é convidado a desposar uma das rainhas. Essa rainha era a Senhora da Morte. E ele recusa desposar essa rainha, segundo uma versão. E, segundo essa versão, ele teria recusado a desposar essa senhora, essa rainha, Senhora da Morte, e isso lhe daria o direito de voltar ao mundo de vez em quando. Ou seja, ele vinha, mas tinha que à noite retornar para a Ilha dessas Damas, para o Castelo Maravilhoso. Disse que Arthur chora tremendamente a perda de Gawain, quando ele some, quando vai para essa ilha e não retorna, e que perto da morte, Arthur teria tido uma visão, teria visto Gawain ao lado de todas essas mulheres numa ilha, além do tempo, além da mortalidade, uma ilha da eternidade. E aí, nós vamos ver Heinrich Zimmer comentar essa história de uma maneira muito bonita. Evidentemente, nós sabemos que aí se trata de uma travessia da morte. Os indícios são muito claros. A princípio, ele não voltaria. Ele volta por um artifício muito interessante, que nós vamos ver já já. Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que Gawain é um cavaleiro solar. Tanto que Arthur, ele, por causa do seu sobrinho, ele troca as gestas, os combates para a parte da manhã do dia. Porque Gawain tem a sua força máxima até meio-dia. Depois essa força declina. Ou seja, a força dele vem e vai junto com o sol. Da mesma maneira que o sol, segundo Platão, é um símbolo da ideia do bem, nós vamos ver que a luz é um símbolo da consciência. Ele é um ser que se alimenta da consciência, de atos conscientes, de atos luminosos, e busca cada vez mais consciência, sabedoria, atos luminosos. É um guerreiro à busca de sagas, sobretudo da maior das sagas, que é descobrir o mistério da vida. E de tanto buscar esse mistério da vida, ele vai até a fonte da vida. Vocês vão perceber que a vida é representada por um personagem feminino, esse arquetípico, esse útero materno que permanentemente renova a vida sobre a Terra. Ele vai a essa fonte da vida, buscando entender o mistério da vida, da morte, do retorno, das constantes mudanças de forma de todos os seres. Ele vai à fonte da vida. Para poder entender esses mistérios, ele necessitava conciliar em si as dualidades. Ele tinha que ter as virtudes necessárias para conciliar as dualidades. Lembrem um pouco de tantos mitos que temos falado nas nossas palestras. O universo manifestado é dual. Só tem um jeito de você superar a dualidade. O universo manifestado, enquanto houver luz, haverá treva, enquanto houver o macio, haverá o resistente, o alto e o baixo, e por aí vai. Aqui será eternamente dual. Para você chegar a compreender a unidade, você tem que ter adquirido todas as virtudes desse mundo e ter superado esse mundo para chegar à unidade. E todas as provas são para ir vendo se o homem é capaz de superar todas as dualidades do mundo, harmonizando-a num ponto mais elevado, que é aquele princípio da neutralidade no Kybalion. E ele vai sendo submetido a isso. Então ele é submetido à prova da coragem, ele é submetido à prova da prudência. O barqueiro o avisa que ele não vá, ele tem a coragem suficiente para ir em busca das respostas que ele necessita. Ele se submete à prova da prudência, ele é atento aos conselhos do barqueiro, ele submete à prova da perseverança e constância. Essa cama o sacode para todos os lados por um tempo enorme e ele não desiste daquilo que ele queria, ele não se desapega, ele não sai do lugar onde ele estava, ela não consegue arremessá-lo para fora. Depois, submetido às provas das agressões externas e permanece incólume, já não é mais sujeito às pressões do meio, já não é mais suscetível às agressões do meio, e por fim, ele é atacado pela própria cólera, que o leão simboliza isso, a cólera humana. O fato dele, mesmo exausto, dominar o leão significa ele conseguiu em todas as circunstâncias dominar a própria cólera. Então essas sucessivas provas que ele vai vencendo faz com que ele seja digno de conciliar todas as dualidades. A dualidade entre vida e morte, a dualidade entre céu e terra, entre masculino e feminino. Ele resgata isso e chega à unidade. A sabedoria chega ao outro lado do rio, num mundo onde já não existe mais dualidade, mas num mundo onde dificilmente se retorna, a menos que se retorne por misericórdia, por piedade, por compaixão à humanidade que ficou do lado de cá. Retorna-se para mostrar o caminho. É interessante porque nessa passagem
Simar, em várias ocasiões, cita tradições indianas, onde ele vai falar isso. Eu não conheço nenhum local onde isso seja tão claro quanto na Índia, onde se mostra que o homem que sai do mundo dual e chega àquilo que eles chamam de nirvana, ou seja, do outro lado do rio, a superação das experiências materiais, ele não tem por que voltar, ninguém mais volta do nirvana. Mas existe uma denominação dentro da Índia, isso inclusive é chamado de um avatar, um ser que superou a manifestação, mas volta algumas vezes. Aquele que renuncia ao nirvana é chamado de um nirmanakaya, ou seja, ele não entra no reino da morte definitivamente. Ele não entra no reino da superação da dualidade definitivamente. Por quê? Ele quer voltar e mostrar o caminho para aqueles que ficaram. Ou seja, ele não desposa a rainha da morte. Ele volta para esse mundo, ciclicamente, ensinando o caminho. Mas quando anoitece, quando a luz arrefece, ele volta para o seu mundo celestial. Mas fica à porta do castelo. Não penetra nesse castelo, que para os orientais se chama nirvana. Eternamente comprometido com o avanço da humanidade. Simar fala que uma das chaves, uma das versões, falam que essas 3 rainhas seriam sua mãe, sua avó e sua irmã. Ou seja, a ideia do eterno feminino. Esse elemento que ele necessita integrar, ele necessita entender a vida com as suas leis. E ele vai realizar essa fusão quando prova que tem as virtudes necessárias para tanto. Ou seja, é um arquétipo que nós estamos lidando aí. O arquétipo do eterno feminino, que é um serviçal, uma sacerdotisa da vida. O feminino, o eterno feminino, é uma sacerdotisa que serve a vida, serve de umbral para que a vida venha à manifestação. Então ele entra nesse mundo das raízes, dos porquê da vida. Ele entra nesse mundo e concilia todas as dualidades. Mas ele é um cavaleiro da luz, ou seja, da sabedoria, da consciência, e se sente comprometido com a humanidade que está do lado de cá. Portanto, não desposa definitivamente essa raiz de todas as perguntas, não desposa definitivamente essa superação da manifestação. Compromete-se em continuar retornando. Fica à porta do castelo maravilhoso, como dizem os orientais que ficam os avatares nirmanakayas, as portas do nirvana, voltando periodicamente para iluminar a humanidade. Típico de um cavaleiro da luz. Então essa é uma história muito permeada de simbolismo oriental, que aliás, para mim, honestamente, eu tenho uma dificuldade muito grande de separar o que seja simbolismo oriental e ocidental. Porque ele está em todos os lugares, o mesmo simbolismo, apenas expresso com uma linguagem diferente. Na mitologia grega, na mitologia céltica, na mitologia escandinava, certos elementos que são idênticos àquilo que nós podemos ver no mundo indiano. Às vezes até mesmo no mundo dos valores confucianos e taoístas. Então é interessante observarmos que a verdade, aquela verdade que como ser humano podemos chegar a alcançar, que a verdade absoluta e inatingível, aqueles que chegam mais perto dela a expressam de maneira muito semelhante, variam simplesmente as conjunturas culturais. Todo aquele que se aproxima fala coisas muito parecidas. Ou seja, a verdade humana, aquilo que o homem pode chegar a ver enquanto ser humano, está expressa em 1000 línguas, por tradições por todos os cantos do mundo. Então essa é a nossa história do Castelo Maravilhoso, espero que dê uma boa reflexão para vocês. Semana que vem seguimos então com as histórias arturianas, temos aí ainda algumas histórias referentes a personagens específicos desse ciclo do mito do rei Arthur. Eu espero que vocês gostem e que seja realmente para vocês uma oportunidade de saborear e extrair daí algum ensinamento prático para a vida. Cada vez que damos um passo, não damos por nós, damos também por todo mundo que vem atrás. Isso vale para o grande, para os sábios, mas vale também para cada pequena gota de sabedoria que conquistamos no nosso dia a dia. Isso é unidade, isso é fraternidade. Obrigada.